E aí, hoje à noite, seguindo agora o nosso tema de família, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, e nós iremos fazer a leitura de um texto bem famoso, bem conhecido. É do capítulo 2, nós iremos ler o verso 5 até o verso 11. No entanto, nos deteremos apenas do verso 5 ao verso 8. E aí o tema do nosso estudo hoje é desenvolvendo o outrocentrismo no lar. E aí você fica pensando, o que é outrocentrismo? Essa é uma palavra, um neologismo, que foi criada pelo Davi Merck, que é um pastor bem habilidoso nesses temas familiares, que na realidade é uma palavra que carinhosamente se refere ao altruísmo, no viver familiar. E aí eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia nesse texto já referido, Filipenses 2, faremos a leitura do versículo 5 ao versículo 11, e eu espero que você já encontrou, então eu irei ler. Diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muitíssimo obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos tem concedido aqui. E agora, com a Tua palavra aberta, nos resta somente clamar que o Teu Santo Espírito nos conceda a graça de aprendermos a respeito da Tua vontade, ó Deus, para o nosso viver familiar. Pedimos, ó Pai, que cada palavra lida desse texto, que a Tua palavra preciosa e poderosa para transformar nossos corações, venha, Senhor Deus, a ser recebida por cada um de nós, de forma muito desprendida, de tal forma, Senhor, que possamos não somente ouvir, mas também praticá-la. Nosso Deus e Pai, nós pedimos a Tua santa direção, a Tua sabedoria neste momento. E apesar também de estarmos, talvez, alguns bem cansados, por causa das diversas atividades, o Senhor nos ajude a ficarmos atentos para o que será ministrado da Tua palavra, Senhor, que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das grandes verdades que a Bíblia nos ensina é que é impossível vivermos a vida cristã por nossas próprias forças. E, de fato, isso acontece porque não há capacidade em mim e você inata que nos impulsione, que nos permita vivermos uma vida cristã, e aí eu repito mais uma vez, por nós mesmos. E, olhando para esse quadro geral, nós certamente concluímos que a única maneira de conseguirmos viver de uma forma que agrada a Deus é se a nossa vida ela for vivida por Cristo, para Cristo e através do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dele. Isso soma muito com as palavras que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, verso 20, onde ali ele disse: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo claramente ele está reforçando essas ideias, quando ele nos diz que já não é ele quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E notem, queridos irmãos, que é essa a verdade que devemos nos apropriar, que todo o processo de santificação, ele se dá por meio do Evangelho, ou seja, de Cristo sendo vivido em nossas vidas, de Cristo vivendo as nossas vidas. O Evangelho, ele não é simplesmente a porta de entrada para os céus, mas como o próprio texto referido nos diz, ele é também caminho para a santificação. Ele é o meio de salvação, mas é também o meio de santificação. Somos salvos pelo Evangelho, mas somos também santificados por Ele mesmo. Paulo é quem está nos dizendo isso. Não há poder pessoal para a santificação. É claro que isso não implica em dizer que não há uma participação minha e sua, que não há uma responsabilidade minha e sua. Mas o que o texto está nos dizendo é que tudo começa quando Cristo começa a ser a razão
do nosso viver. Então, resumidamente falando, a vida cristã, ela só é genuinamente vivida, verdadeiramente vivida, se Cristo, Ele for o centro das nossas vidas. E isso também, queridos irmãos, se aplica aos mais diversos relacionamentos, inclusive o relacionamento conjugal. E aí nós poderíamos pensar da mesma forma, que só é possível termos um casamento marcado pelo amor, pela verdade, pela entrega sem reservas, se Cristo for também o centro das nossas vidas e também o centro do nosso lar. Porque quando Cristo não é o centro, nossos relacionamentos eles são marcados pelo egoísmo, pelo amor hipócrita, não é aquele amor que é marcado por barganhas. Eu te dou isso se você me der isso em troca, esse amor interesseiro. Quando Cristo não é o centro, não há espaço para perdão genuíno, perdão bíblico. Quando Cristo não é o centro, a nossa comunicação, ela é falida. A criação dos nossos filhos, ela é sem propósito, ela é meramente legalista. Nós queremos educar simplesmente para que os outros possam ver algo, e não para que Cristo seja glorificado. Então pensemos, irmãos, se desenvolvermos uma vida cristocêntrica e, consequentemente, desenvolvermos um lar cristocêntrico, é a maneira correta de se viver, a pergunta que nos resta fazermos é: quais são as características de um lar cristocêntrico? Um lar cristocêntrico é aquele lar onde o outro, ele é mais importante do que o eu. É aquele lar onde o outro tem a primazia e não eu tenho a primazia. É um lar onde o egoísmo, ele não impera, ele não tem vez. E é tão importante pensarmos a esse respeito, porque, queridos irmãos, infelizmente nós vivemos dias onde o egoísmo ele está colocando fim em laços que somente a morte poderiam desfazer. Hoje eu estava acompanhando as redes sociais e o pastor Marcos Granconato, ele falou uma palavra e se tornou uma citação compartilhada, e mais ou menos era assim: o casamento é uma viagem onde o aeroporto é o cemitério, alguma coisa assim. Ele estava se referindo ao fato de que Deus construiu, criou nossos relacionamentos conjugais, criou o casamento com o intuito de que ele só se finde com a morte. Mas infelizmente, muitas vezes, esse não é o fim. Na realidade, o que nós encontramos comumente é que o egoísmo, ele tem sido fortemente, grandemente responsável por desfazer esses laços que somente a morte deveria desfazer. E a grande razão disso é porque nós vivemos numa busca intensa pelos nossos próprios interesses. E aí, queridos irmãos, é nesse estilo de vida onde o egoísmo, ele vem destruindo, ele vai minando o casamento, os nossos relacionamentos conjugais. Sabe por quê? Porque egoísmo é completamente contrário à natureza do casamento. E para entendermos isso bem, nós só precisamos olhar o que é o casamento, qual é a natureza do casamento, e poderíamos perceber isso muito melhor se começássemos a entender que o casamento é algo tão fenomenal, tão divinamente criado, que ele se tornou um dos relacionamentos mais perfeitos para ilustrar o relacionamento de Cristo com sua igreja. É o casamento quem explica de maneira muito melhor a maneira como que o Senhor Jesus Cristo, ele se relaciona com sua igreja. E é interessante que ele se relaciona através de um casamento, onde o Senhor Jesus Cristo é o noivo, e nós, igreja, somos sua noiva. E é importante notarmos que nesse relacionamento entre Cristo e a sua igreja, não houve e nem há espaço para o egoísmo. Basta simplesmente você começar a pensar, parar para pensar um pouco na vida de Jesus Cristo e no seu caminhar, que então produziu esse relacionamento conjugal, né? A figura de um relacionamento conjugal entre Cristo e a igreja. E aí nós veremos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi aquele que veio a este mundo, mesmo sendo o próprio Deus, o soberano de toda a terra, o criador de todas as coisas, e não apenas isso, o sustentador de todas as coisas também,
mas ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Jesus, ele veio para entregar a sua própria vida, e ainda caminhando por aqui, ele foi aquele que negou a si mesmo, ele foi aquele que que se humilhou, ele foi aquele que tomou o nosso lugar na cruz. Então notemos que o sucesso, se assim nós poderíamos pensar, de sua obra, se deu porque ele amou e viveu de forma altruísta. E aí, queridos irmãos, nós notamos que se a vida de Cristo for vivida em nós, se vivermos nos passos do Senhor Jesus Cristo, nós teremos um casamento que é reflexo de Cristo, do relacionamento entre Cristo e a igreja, relacionamento esse que não há espaço para o egoísmo. E sabe, irmãos, é nosso intuito então olharmos para esse texto e percebermos como que ele nos ensina a sairmos de uma vida egocêntrica e construirmos esse lar cristocêntrico, esse lar cristocêntrico onde o outro é o centro depois de Cristo e não as minhas próprias vontades. E aí nós poderíamos começar a olhar um pouquinho para o contexto em que Paulo escreveu essas palavras a essa igreja de Filipe, uma igreja que por sua vez estava enfrentando aqui diversos problemas, sérios problemas vistos em a desunião, uma desunião que estava minando a vitalidade do evangelho. Você viu lá no capítulo 4 outra vez que Paulo exortou duas irmãs que outrora eram cooperadoras no Senhor, mas que agora estavam vivendo nessa desunião, nesse problema relacional. E aí Paulo, ele identifica de maneira mais precisa, indo ao âmago do problema da questão, o que é que estava gerando essa desunião. E ele, na realidade, aponta diversas coisas. Ele aponta, em primeiro lugar, que aquela igreja, ela estava sendo composta por pessoas que estavam simplesmente buscando cada um o seu próprio interesse. E não apenas isso, mas também eles estavam lutando pela sua própria alegria. Eis a razão que, por diversas vezes, Paulo, escrevendo essa epístola, ele diz que eles deveriam se alegrar no Senhor. Eles deveriam completar a alegria de Paulo. Notem, Paulo não está dizendo, vivam em busca de sua felicidade ou da sua alegria. Muito pelo contrário, as suas exortações, elas visam nos fazer tirarmos o nosso foco da nossa própria alegria e buscarmos a alegria de Cristo e a alegria do próprio apóstolo Paulo. E isso vai completamente de encontro com o estilo de vida que nós queremos desenvolver em nossos relacionamentos, em nosso estilo de vida, marcado pelo hedonismo, onde a busca pelo meu prazer, pela minha satisfação pessoal, parece ser o alvo final da nossa vida. Hoje as pessoas dizem, eu quero ser feliz, eu preciso ter a minha alegria, e isso invade todos os aspectos do viver. Se eu busco um curso na universidade, é para que eu seja alegre. Se eu busco um trabalho, é para que a minha alegria seja satisfeita. Se eu entro num relacionamento conjugal, é para que eu possa ser satisfeito também. Mas, queridos irmãos, onde está na Bíblia que eu e você devemos persistir em buscar sermos felizes a todo custo? Muito pelo contrário, somos chamados a nos alegrarmos em Cristo, fazendo a sua vontade. A verdadeira alegria, ela é desfrutada quando nós persistimos na jornada cristã em fazermos o Senhor se alegrar com os nossos passos. É quando minimizamos em nós esse desejo que temos de forma tão egocêntrica de buscarmos a nossa alegria. Em suma, o problema daquela igreja era egoísmo. Egoísmo este que estava desencadeando a desunião. E Paulo ele tem uma solução perfeita para resolver esse problema de egocentrismo. Assim como ele também tem essa solução perfeita para resolver esse problema do nosso lar, esse problema do eu que tem fustigado, que tem destruído os nossos relacionamentos. E Paulo literalmente no verso 5, ele diz, ou melhor, ele conclama que cada um de nós tenhamos os mesmos pensamentos que Cristo teve. É o que literalmente ele diz no verso 5, quando
nas suas palavras, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então notemos, irmãos, que Paulo, ele nos conclama a desenvolvermos a mente de Cristo, a termos as atitudes do Senhor Jesus Cristo, aquelas que ele teve quando ele estava na terra. Mais uma vez lembremos, foi essa exortação que Paulo trouxe para que aqueles irmãos que estavam sofrendo com esse mal do egoísmo, você pode ver isso no verso 4, onde, na verdade, o verso 3, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. E ele diz no verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Notem que esse ambiente marcado pelo egoísmo, pelo hedonismo, ele precisa ser resolvido, uma vez que aqueles irmãos deveriam olhar para o exemplo de Cristo e imitar e ter as mesmas atitudes que ele teve. E que atitudes foram essas que o Senhor Jesus Cristo teve e que Paulo as destacou como sendo um remédio para curar esse egocentrismo que tem ferido nossos relacionamentos? Ele fala sobre 3 atitudes, e a primeira delas é a atitude de renúncia. Mais uma vez, leamos o verso 5 até o 7, onde ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Notemos aqui que Paulo deseja nos mostrar, nesses poucos versos, que para nos amar, o Senhor Jesus Cristo, ele fez uma série de renúncias para entregar-se por nós, para obedientemente consumar esse plano redentivo que Deus havia planejado antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus Cristo, ele fez algumas renúncias. Em primeiro lugar, você viu que o Senhor Jesus Cristo, ele renunciou às suas riquezas. O verso 5 e o verso 7 destacam que o Senhor Jesus Cristo não subsistindo, pois ele subsistindo em forma de Deus, verso 6, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo ele se esvaziou, assumindo forma de servo. Notem, queridos irmãos, que o Senhor, isso é facilmente percebido, olhando para quem ele era e é, olhando para o seu, ou pelo menos tentando refletir na sua vida pré-existente. E aí nós vemos que quando ele encarnou para ser o nosso Redentor, para se entregar por nós, ele renunciou às suas riquezas. Na realidade, ele renunciou tudo, até a si mesmo e a sua própria vida. E aí quando ele vem a este mundo, ele sendo ele mesmo o Criador e o dono de todas as coisas, ele nasceu num lugar que não era dele, que não era dos seus pais. Ele nasceu numa manjedoura emprestada, porque ele não tinha um lugar como os reis tinham para nascer. Ele, na realidade, durante o seu ministério, não tinha nem sequer uma casa onde pernoitar. Ele disse que os passarinhos tinham ninhos, as raposas tinham covis, mas o Filho do Homem, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. E nem sequer ele tinha um palanque, um barco, onde ele pudesse pregar para aquelas multidões que ficavam ao seu redor. Nem sequer ele tinha um animal para entrar de forma triunfal. Ali em Jerusalém, ele ordenou que seus discípulos fossem pegassem emprestado um jumentinho de alguém. Na realidade, irmãos, nem um lugar para celebrar a sua última ceia o Senhor, ele tinha. Foi um cenáculo ali emprestado. E quando, na ocasião da sua morte, até o túmulo em que ele foi sepultado não era seu. Então notem como que é tão humilhante para nós olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo e ver o quanto ele renunciou por amor de nós, por amor de sua igreja. Ele sendo o Todo-Poderoso e o detentor de todas as coisas, ele viveu nesse mundo e ao mesmo tempo ele não tinha nada, renunciando assim suas riquezas, mas não apenas suas riquezas, ele renunciou à sua glória celestial.
O verso 7 diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e conhecido em figura humana. Interessante que esse texto nos diz que o Senhor Jesus, ele esvaziou, ele se esvaziou. E é interessante que nesse termo, muitos acabam tropeçando por interpretar aqui as palavras do apóstolo Paulo de uma forma distante, equivocada, do que o texto e que suas palavras pretendiam dizer. Mas o que o texto nos diz quando Paulo ele está nos ensinando que Jesus se esvaziou, não é que ele perdeu os seus atributos, muito pelo contrário. O Senhor Jesus, ele sempre continuou sendo quem ele é, o Deus perfeito e todo-poderoso. Mas o que Paulo simplesmente está querendo nos ensinar com esse termo, que ao mesmo tempo é tão simples, profundo e muitas vezes tão controvertido, é que ele veio como um homem, e encarnando no corpo de um homem, ele ocultou sua glória, por debaixo dessa figura humana. Na verdade, o que nós encontramos é que a única pessoa que tinha direito de ter todas as coisas, ele as renunciou, por amor da sua igreja, por amor a mim, por amor a você também. E aí, Paulo, ele nos convida a entendermos que, para que houvesse um casamento perfeito entre Cristo e a igreja, Jesus, ele precisou fazer renúncias. Aqueles irmãos de Filipos também necessitariam entender que, para que seus problemas, que haviam sido ocasionados pelo egoísmo, desembocado em desunião e muitas outras coisas mais, para que eles fossem resolvidos, eles precisariam também, igualmente ao exemplo de Cristo, terem essa atitude de renúncia. E, queridos irmãos, nós precisamos entender que quando firmamos um compromisso de casamento, nós também estamos fazendo uma decisão de renunciar o nosso eu para a felicidade do outro. Casamento é isso. Sabe, irmãos, deixa eu contar, quando eu estava noivo de Meline, bem pertinho de casar, nós começamos a fazer um curso de aconselhamento de noivos, lá no seminário, com o Deão acadêmico. E a primeira lição desse curso foi muito confrontador para mim, porque o nosso Deão, na época, acho que o pastor Ricardo Leite, né, irmão? Ele começou perguntando para mim assim: por que você quer casar com ela? Né? E aí estávamos nós dois ali naquele momento, eu querendo impressioná-la com as minhas palavras, eu disse: porque eu amo demais, eu não posso viver sem ela, eu não consigo mais ficar assim nessa vida solitária, minha cabeça está ligada nela, né? Eu acho que para que eu possa ser completo agora, eu preciso firmar esse passo. Aí ele falou: olha, Meline, tá na hora de você decidir se realmente você quer continuar esse casamento, porque... E ele começou a desencorajar, não foi, Mel? Ele falou: olha, não se constranja, porque se os convites já foram feitos, você pode desmarcar, porque é melhor vocês não casarem do que entrar num casamento com um pensamento desse, onde ele só quer ser feliz, onde ele só quer se satisfazer. E ele me matou naquele aconselhamento, e eu matei ele também no meu coração, né? Que eu disse: Mel, não vamos voltar mais para isso não, porque eu acho que ele não quer que eu case com você. Mas na realidade a mensagem que ele estava querendo passar, e que foi muito forte, porque meu coração estava repleto do meu eu estava completamente centrado em mim, era que um casamento, para dar certo, é um casamento onde o outro ele não busca satisfação pessoal, seus próprios interesses, mas ele busca o interesse do outro. E Paulo está tentando nos ensinar que nossos relacionamentos, eles precisam serem acertados à luz do que Cristo nos ensina com o seu exemplo, que é justamente esse de entendermos que, para que as coisas possam confluir bem, nossos relacionamentos possam andar conforme a sua vontade, nós precisamos de renúncias. E sabe, irmão, só fazendo um pequeno parênteses, eu louvo muito a Deus pela vida da minha esposa, porque
Irmãos, não é fácil não para ela, viu? Porque eu estou aqui pregando, mas vocês sabem muito bem que não é só chegar, abrir a Bíblia e pensar que no momento é preciso ter muito tempo de preparação. E quem que fica cuidando de todas as coisas de um lar, de uma criança, de um monte de criança, e comida, e ensinando, e fazendo tantas outras coisas, ainda passou toda a minha roupa, minha camisa, né? Ainda fica assim, você cuidado para não esquecer isso, aquilo, outro, e depois quando eu saio ainda, né, me encoraja ainda mais. Então eu louvo a Deus muito, porque é uma mulher que parece muito com Jesus Cristo, né? Eu a amo muito por isso, e eu aprendo muito a respeito disso com ela, sobre renúncia. Então, notem que esse é o caminho para construir um lar cristocêntrico, onde o outro e não eu, ele é mais importante. É um caminho, é um casamento onde os dois sabem que eles firmaram uma aliança e eles estão dispostos a renúncias pessoais, para que o outro possa ser satisfeito, para que o outro seja abençoado e feliz. Agora, um casamento onde os dois não estão dispostos a renúncias, é um lar marcado pelos conflitos, pela guerra. E aí você pode começar a pensar, se esse lar cristocêntrico é um lar onde eu preciso renunciar para que o outro possa ser feliz, o que é que eu preciso renunciar? Tem muita coisa, não é, irmãos? Tem muita coisa que, se nós parássemos para pensar e refletir, nós precisaríamos renunciar. Nós precisamos renunciar àquelas atitudes que causam problemas. Sabe, nós precisamos renunciar o nosso amor próprio ao meu próprio tempo. Eu preciso aprender a renunciar aquele meu tempo que eu amo tanto, sei lá, num videogame ou numa coisa que só eu faço, para que nossa família possa ter um tempo de qualidade. É muito comum hoje, eu vejo muito isso lá na minha cidade, homens que passam o dia todo trabalhando, e aí quando eles chegam em casa, eles passam só para dar um oi, comer alguma coisa e eles já saem. Na segunda tem academia, na terça tem futebol, na quarta tem outra coisa, na quinta tem outra atividade, na quinta tem não sei o quê. E sabe, são homens ausentes, que nunca estão dispostos a renunciar dos seus prazeres para que a sua casa seja edificada. Isso é um pecado, porque você pensa unicamente em si e esquece-se completamente de que seu objetivo central não é a sua satisfação pessoal, é a satisfação de Cristo e a do próximo. E é por isso que precisamos renunciar, muitas vezes, das coisas que gostamos, aquelas futilidades que tomam o nosso tempo, para que a nossa família possa crescer, para que a esposa seja edificada, para que os filhos sejam edificados. Nós precisamos também renunciar àquelas preferências que não são tão essenciais. Às vezes nós brigamos por tanta coisa e opinião besta, desnecessária. Nós precisamos, queridos irmãos, renunciar dos nossos achismos, renunciar ao viver carnal. Precisamos renunciar muitas vezes até nossos direitos. E notem também um outro detalhe extremamente importante, quando o assunto é renúncia do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele renunciou tudo isso. E foi Ele quem deu o primeiro passo para que o casamento entre Ele e a sua igreja pudesse acontecer. Ele não esperou que houvesse algo de bom em nós. Ele, de forma incondicional, simplesmente olhou para nós e nos amou, e nos chamou, e fez uma obra maravilhosa em nossas vidas. E com isso eu quero simplesmente dizer que você não deve se apegar a essa outra forma de egoísmo, que diz assim, tá bom, eu sei que eu estou errado, que eu preciso renunciar a essa coisa, mas ele também precisa renunciar, então eu só irei renunciar depois que ele também abnegar de algumas coisas que tem, sim, estragado o nosso lar. Isso não é ter a mesma atitude, o pensamento que Cristo teve. A renúncia que Cristo fez foi aquela onde Ele deu o primeiro passo. E 1 João nos explica muito bem como que foi tudo isso.
Ele diz que nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele foi quem deu o passo, o primeiro passo, para que esse casamento acontecesse. Para que esse casamento pudesse não somente acontecer, mas acontecer de forma perfeita. A segunda atitude que Paulo nos conclama, nos chama a imitarmos, quando ele no verso 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é o serviço. Notem que somos chamados a renunciar à maneira de Cristo, mas somos também chamados a servir, como o Senhor Jesus Cristo serviu. E o verso 7 ele diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O trecho que acabamos de ler, ele claramente destaca que o Senhor Jesus Cristo, ele assumiu forma de servo. E quando o texto nos diz isso, ele não deseja nos dizer simplesmente que Jesus, ele parecia um servo. Mas o texto nos ensina que essa era a sua natureza. A natureza interior do Senhor Jesus Cristo era a natureza de um servo. E sabe, você reconhece, lendo os evangelhos, que essa foi uma das maiores marcas do Senhor Jesus Cristo, foi o servir. Sim, ele era um mestre por excelência. Ele foi todas as coisas de forma perfeita. Mas quando lemos os evangelhos, nós nos deparamos com o homem-Deus, o nosso Salvador, que não se cansava de servir os outros. E uma das maiores características é que ele serviu de forma sacrificial. Sabe, queridos irmãos, isso é tão espantoso de se pensar, porque aqui nós encontraremos a figura do soberano, o Criador de todas as coisas, o dono de tudo, servindo a mim e a você com a sua própria vida. E aí ele nos conclama, ele nos chama também a imitarmos e a termos essa mesma atitude que o Senhor teve. Ou seja, ele está me chamando, a mim e a você, a sermos servos, porque se queremos, assim como os filipenses precisavam, resolverem esse problema de desunião que por trás, na realidade, revelava-se num grande egoísmo, num grande egocentrismo, numa busca desenfreada, cada uma pela sua satisfação. Paulo está chamando eles a imitarem esse passo de serem servos. E aí eu e você também, queridos, precisamos pensar dessa forma. Precisamos sermos servos como o Senhor Jesus Cristo, ele serviu. Precisamos servir em nossos relacionamentos. E aí, perguntemos, como que Jesus serviu? Sabe, irmãos, o Senhor Jesus, ele teve uma forma perfeita de servir, que nos traz como um grande modelo, porque ele foi aquele que serviu sem esperar algo em troca. Quantos daquelas multidões que o Senhor alimentou de forma sobrenatural o seguiram depois? Ou talvez podemos pensar, quantos daqueles que o Senhor curou, leprosos, doentes, não foram embora sem sequer agradecer o Senhor? Isso porque, queridos irmãos, o Senhor serviu sem esperar algo em troca. Ele serviu também através de tarefas humildes. João 13, lavando os pés empoeirados dos seus discípulos. Ele serviu também, sempre visando o bem do próximo, mesmo que isso custasse caro para ele mesmo. Ele serviu de forma abnegada, e ele serviu, sobretudo, por amor. Verdadeiramente, irmãos, Jesus demonstrou o seu amor por nós, nos servindo. E eu acho tão lindo o que João escreveu, relatando suas palavras, relatando a vida de Cristo. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo, ele demonstrou amor. Ele demonstrou amor servindo. E é diante desse exemplo de serviço que nós somos chamados a trazermos algumas aplicações para as nossas vidas.
Notemos, irmãos, que através do exemplo de Cristo, que nós aprendemos que no lar nós somos servos uns dos outros. Nenhum entrou no lar para ser servido, mas nós entramos no lar, num casamento, para servirmos. E embora no lar, homem e mulher dispõem de tarefas diferentes, de responsabilidades diferentes, todos somos chamados a servirmos ao exemplo de Cristo. Todos somos chamados a imitar o Senhor Jesus Cristo no que tange o servir. Mas o grande problema é este: é que muitos estão entrando no lar, e até mesmo numa igreja, não é? Para serem servidos. Às vezes as pessoas estão procurando igreja e estão pensando assim: o que essa igreja pode me oferecer? Conforto, aquilo, aquele ministério, aquele outro. Mas não é esse o pensamento de um cristão verdadeiro. Ele não busca as coisas da vida para o seu próprio interesse e satisfação, mas conforme Paulo nos diz, para satisfazer aquele que nos arregimentou. É essa a dinâmica da vida. Então, tanto na igreja, como também no lar, nós precisamos entender que não somos chamados a sermos servidos, mas para servir. E notem como muitos lares têm sido destruídos, simplesmente porque esse pensamento mundano e contrário à vontade do Senhor tem invadido corações, e os homens estão entrando nesse casamento achando que suas esposas são empregadas suas, e talvez em algum outro contexto o contrário também possa acontecer. Mas onde nós encontramos isso na Bíblia? Onde nós devemos entrar em relacionamentos para sermos satisfeitos? Em lugar nenhum. Sabe, irmãos, um lar onde as pessoas não entenderam que estão ali para servirem a Deus e uns aos outros, é um lar que está descalibrado, desalinhado, e não irá demorar muito até que ele vai sair do caminho completamente. Agora, o contrário acontece. Quando nós passamos a entender que nós estamos ali para servir, quando nós entramos com essa mentalidade no casamento, nos nossos relacionamentos interpessoais, que estamos ali com essa perspectiva de imitarmos Cristo e sermos aqueles que renunciam dos nossos direitos, e não apenas isso, mas também servirmos os outros como meta de vida. Queridos irmãos, isso afeta profundamente a nossa maneira de viver. Nós passamos a expressar o amor que Cristo expressou. Não foi assim que ele disse, na realidade ele provou que nos amava? Foi servindo. E às vezes a gente encontra no lar aquelas pessoas com declarações de amor tão vazias, não é? Eu te amo tanto. No Facebook lá está aqueles corações para todo lado, mas é tudo da boca para fora, porque amor não é algo que simplesmente se evidencia com os lábios, mas é algo que se revela, se demonstra em atos de serviço. Quando nós entendemos essa realidade, que somos chamados para servir, esse amor genuíno, ele começa a florescer no lar. Sabe, é tão bom, às vezes eu acordo de manhã cedo, uma coisa tão banal, mas quando eu vou lá, irmãos, eu acordo sem óculos, é uma luta, né, meu? Sai igual um urso no circo, assim, procurando as coisas para me debatendo. Aí, seu óculos está aqui. Opa, obrigado. E às vezes eu vou no banheiro, quando chego lá já tem uma escova de dente com um fiozinho de creme dental. Eu falo, pai, como que pode uma coisa dessa, né? Já nas primeiras horas do dia já ganhei esse presente. Isso é tão significativo para mim, porque são atos de serviço simples que revelam amor genuíno. Isso melhora, queridos irmãos, a nossa comunicação. Sabe, às vezes no lar, a gente, por não ter muito essa ideia de que estamos ali para servir uns aos outros, nós nos tratamos como se nós vivêssemos esse relacionamento de empregador e empregado. E aí você diz, vai lá, pega lá as coisas, né? Tira esse negócio aqui de cima. Nunca tem palavras de afirmação, palavras educadas, não tem. Por favor, você poderia tirar isso da mesa, mas
Essas coisas acontecem porque, queridos, nós estamos perdendo a ideia de que eu e você somos chamados para entrar num casamento com o intuito de servir. Quando entramos com essa perspectiva e persistimos nela, as coisas mudam. O nosso lar, ele é pacificado. Sabe por quê? Porque nós estamos caminhando de maneira calibrada, de maneira correta, nos passos do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos olhar para esse texto e considerar que Paulo, ele desejava cessar aquelas contendas, aqueles problemas que eram existentes na igreja de Filipos. E Paulo chama então a tomarem o exemplo de Cristo, renunciando e servindo uns aos outros, porque era assim que aquelas disputas infantis, causadas e ocasionadas pelo egoísmo, elas iriam cessar, elas iriam chegar num fim, porque aqueles que estão dispostos a servir o próximo, dificilmente eles irão contender com ele. E aí nós poderíamos começar a pensar agora em aplicações mais direcionadas. Pensando nas esposas, por exemplo. Nós vivemos um tempo muito difícil. Na realidade, os dias são sempre muito difíceis e eles são maus também. Mas a cada época que se passa, novidades diabólicas e perversas, elas são engendradas na mente da humanidade e elas acabam ferindo princípios e ensinos da palavra de Deus de uma forma grandiosa. E hoje se fala muito sobre feminismo, muito sobre empoderamento da mulher. E atrás desses ensinos do diabo estão palavras que afirmam que servir a sua família, ser submissa ao seu esposo, são sinônimos à escravidão. Mas, queridos irmãos, a Escritura nos diz que essa é a vontade de Deus e que você é verdadeiramente empoderada quando você se reveste da vontade do Senhor. Nós cantamos muito sobre isso hoje. E a vontade de Deus é que você cuide do seu lar, que você cuide do seu esposo, dos seus filhos, que você ame eles, zele pela vida deles. Sabe, como aquela mulher virtuosa, que fazia um montão de coisa, mas que o seu alvo central era manter o seu lar, era cuidar do seu lar. Nós poderíamos também pensar até nos filhos, né? E eu vejo que tem muitos jovens e adolescentes aqui, que eles também recebem uma tarefa importante, um chamado importante para servir no seu lar. Não simplesmente esperarem serem servidos. Vocês devem saber que Deus espera que você também seja um servo dos seus pais e que você sirva não por constrangimento ou com raiva, mas que você sirva no seu lar de forma abnegada e por amor aos seus pais, por amor a Deus. Sabe, irmãos, eu acho que entra uma aplicação mais consensual, especialmente num ambiente onde muitas vezes nós somos tentados a criar meninos, meninas, tendo tudo nas mãos. Aquele menino lá acorda e já tem vitamina de bananinha ainda na cama, e ele nem lava o seu copo, e ele está sentado lá no sofá, assistindo televisão, e ele diz: mãe, traz água, e a mãe vem e traz água, e ele nunca é acostumado a fazer nem sequer uma tarefa do seu lar, e ele está entendendo que a dinâmica da vida dele é ser servido. E aí quando ele vai para o casamento, ele vai entrar com essa mentalidade. A menina diz: não, eu vou casar, mas eu quero uma empregada. E nada contra, eu queria uma em casa também, mas não quero fazer nada. E o menino diz: estou casando, estou tendo uma empregada. Visões distorcidas, erradas, que muitas vezes nós pais acabamos incutindo na vida dos nossos filhos, porque falhamos nessa tarefa de dar serviços a eles. Dê serviço aos seus filhos. Os faça acordar cedo, arrumarem suas camas, os faça a lavar seus pratos, a limpar aquilo que eles sujam.
ensine eles a colocar roupinha lá na máquina de lavar, e depois tirar e secar, e depois ele pode até passar, ela pode passar, e às vezes, eu já ouvi, né, mas não vou colocar meu filho ali para fazer isso, aquilo, outro, lavar aquela louça, porque eu não sei, isso pode prejudicar a sua masculinidade. Olha, menino pode fazer tudo numa casa, desde que ele seja ensinado pelo seu marido, seu pai, a fazer como um macho. Ele pode lavar uma louça como um macho. Ele pode lavar uma roupa como um macho lava uma roupa. Ele pode varrer uma casa como um macho varre uma casa. Então nós precisamos dar tarefas. Sabe por quê? Porque quando eles estiverem grandinhos, eles vão levar muita vantagem na vida, talvez profissional, serão proativos. Hoje os meninos são meio paradão, né? Mas se você começar a trabalhar isso na vida deles hoje, ensinar que eles estão nessa vida para servir, eles vão ganhar muito ponto. Eles serão, abençoados e ao mesmo tempo, eles estarão na frente, porque eles saberão que estão ali para servir. Agora os filhos, quando eles servem, de forma consciente, amorosa, obediente, eles estão conscientemente valorizando a maneira como os pais, eles servem. É um serviço mutual, é uma troca de amores. Quando você serve o seu lar, seus pais, você está dizendo: pai, eu te amo tanto, o Senhor me serve tanto, eu quero também retribuir isso em serviço. Agora nós pais, homens do lar, sabe, irmãos, Deus não nos colocou no mundo e em família simplesmente para carimbar papéis e para dizer: eu sou papai, eu resolvo tudo, né? Tem é um musical chamado Um Violinista no Telhado, e conta a história de uma família tradicional judaica, e naquele conto, né, tem um homem que ele resolve tudo muito simples. Ele está na mesa sentado, ele bate na mesa e diz: eu sou papai, né? Em outras palavras está dizendo: eu mando aqui, o que eu mando deve acontecer. Mas ele nunca sai da mesa. E aí, quando olhamos para esse texto e nos deparamos com a realidade de que eu e você, homens, chefes de um lar, somos chamados a servir como Cristo, nós precisamos mais uma vez trazer à memória como que Cristo serviu. Ele serviu de forma sacrificial. É claro, eu e você temos a tarefa de liderar, mas ao exemplo de Cristo, não somente liderar, mas liderar por meio do serviço, e que esse serviço seja adornado pelo amor de Cristo, pelo seu sacrifício, e da mesma forma que o Senhor liderou, eu e você devemos liderar nosso lar, um lar onde homens lideram de forma a servir, e não servir de qualquer forma, mas servir de maneira sacrificial. Esse é o nosso papel, servir de forma sacrificial. Isso implica em dizer, irmãos, homens, que quando alguém, ele precisa perder no lar, esse alguém somos nós. Esse alguém somos eu e você. Somos nós quem, em primeiro lugar, devemos estar dispostos a abrir mão dos nossos direitos, do nosso tempo, para o bem do nosso lar, o bem-estar da nossa esposa e o bem-estar dos nossos filhos. É por isso que a gente se sacrifica tanto, não é? Essa semana eu ia passando lá em Campina Grande, e a gente ia passando num galpão assim, que tinha uns 25 metros de altura, uns 40, sei lá. Aí encontrou um irmão lá. Foi, irmão Ricardo? Estava o irmão atrepado lá em cima, jogando gesso para cima, todo lambuzado de branco. Aí o irmão: opa, irmão Ricardo está ali, ele, ó. Eu conheci de longe, pelo sorriso. Agora, somos nós homens quem precisamos subir, não é? Vai colocar a mulher para subir lá e você vai ficar embaixo fazendo a contabilidade? Se tem alguém que precisa sacrificar-se, esse alguém, queridos irmãos, somos nós. Terceira palavra, humildade. O verso 8, ele encerra a nossa ideia aqui, nos dizendo que Cristo foi aquele em quem que se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Somos chamados a seguir o seu exemplo.
E olhando, obviamente, para esse verso e para o que Cristo fez, nós nos deparamos com um poderoso chamado a vivermos de forma humilde. É claro, queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele revela a sua submissão e humildade ao tornar-se obediente até a morte de cruz. E nós, de uma forma um pouco diferente, revelamos a nossa humildade e submissão quando olhamos para nós mesmos e reconhecemos nossas fraquezas. Reconhecemos que não deve ser o nosso interesse que deve vir à frente, mas o interesse do próximo. Isso está aqui também no verso 4, quando ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, somos chamados a vivermos assim, buscando não o nosso próprio interesse, mas o interesse do próximo. Paulo, ele queria resolver aquele problema generalizado de egocentrismo que estava causando desunião naquela igreja. E ele chama aqueles irmãos a olharem para Cristo, imitarem o seu exemplo. Exemplo esse, ou exemplos estes, que são resumidos em 3 palavras: renúncia, serviço e submissão ou humildade. Então, queridos irmãos, para nós, concluindo, fica o senso de que precisamos urgentemente permitir que Cristo viva em nós. E isso, resumidamente falando, significa dizer que precisamos parar de pensar em nós mesmos e começarmos a viver pelo outro, e os dois vivendo para Deus. Se eu e você queremos ter um relacionamento semelhante ao relacionamento que Cristo desenvolve com a sua igreja, esse casamento, essa figura de casamento, o que precisamos fazer, queridos irmãos, é ter o mesmo cuidado que Cristo teve e tem para com a sua igreja. Se queremos desenvolver e desfrutar desses benefícios, eu e você precisamos também ter esse cuidado que Cristo teve em nossos lares. Que Deus nos dê muita graça e nos abençoe, podermos sair daqui dispostos a morrermos para nós, vivermos para Deus e mais para o outro. Amém? Oremos. Querido Deus, eu quero pedir tuas misericórdias, e tu sabes, ó Deus, o quanto nosso coração é resistente em abrir mão do que amamos para que o outro seja feliz, mas nós clamamos que a força seja do Senhor e tua palavra, e que nós estejamos também sempre sábios a admitir quando precisamos, Senhor Deus, enxergar que vivemos egoisticamente. Por favor, todos os resultados do que precisamos fazer e viver estão em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.